Seixas, eu sou jornalista por profissão, mas eu atuo com consultoria financeira para indústrias. Eu tenho 30 anos, sou militante político partidária do PSOL há 10 anos. Estou na vida pública já há algum tempo, mas eu acredito muito na participação popular. Claro que a disputa do Estado é importante, senão eu não estaria aqui hoje como candidata à Prefeitura de Itu, usando essa vitrine, inclusive para divulgar ideias, mas eu acredito que a organização popular e a participação das pessoas é mais importante. Por isso, toda a minha história política se dá nas ruas, se deu nas ruas, nas organizações dos coletivos, dos movimentos sociais, na luta para as pessoas que querem ter voz e participar. E é por isso que, com muita alegria, eu recebo hoje o Conselho de Cultura para esse bate-papo, porque eu fico muito feliz com o surgimento e o fortalecimento de conselhos, porque nenhuma gestão pública se faz a partir de uma opinião. Eu não tenho vaidade nenhuma de dizer que todo o meu conceito, ou grande parte do meu conceito de necessidade de cidade foi destruído ao longo do processo da Itu da Gente, porque eu fui ouvindo o conceito de cidade que as pessoas querem. E é a partir daí que a gente faz uma gestão pública ampla, participativa. Então, eu me considero uma grande ativista da participação popular e eu fico muito feliz com o fortalecimento e o fomento dos conselhos. Acho que a gestão pública, ela comete, no geral, um grande erro, e um grande erro é a prioridade e o posicionamento em que ela coloca a cultura. A cultura, para mim, ela transcende o significado apenas de produção artística. A cultura, ela é a maior parte da nossa educação, é a parte da nossa cidadania, é como a gente vive, é como a gente se entretém, é como a gente convive um com os outros. É uma grande experiência de divisão do espaço público e ela deve ter o seu espaço. Eu sou grande fã da política nacional de cultura, sou uma entusiasta e quero muito vê-la ascendir e quero muito vê-la implementada na sua essência. Mas até lá a gente tem alguns desafios. O orçamento é um deles, né? 0,46, como vocês mesmos me colocaram no questionário. Para a cultura é um orçamento muito baixo. Se a gente for fazer as contas, se chegarmos aos 600 milhões previstos em 2016, vai dar 2 milhões e 600 e alguma coisa, 230 mil mês. Isso paga o quê? Os funcionários dos museus e o pessoal da Secretaria de Cultura. Não sobra muita para produção. Então a gente tem que repensar essa metodologia, o investimento e a sua importância. Então, além do Conselho de Cultura, eu não sou de tudo. Isso é uma coisa que eu gostaria de dizer. Eu nasci numa cidade bastante periférica, Itaquaquecetuba, fundão de São Paulo. Aí eu cheguei em Itu aos 12 anos e a primeira coisa que eu tive contato foi com o Ricardo Vandré e Juliano, dando aula de graça de teatro na minha escola. Isso para mim abriu um universo todo novo. E perto de outras cidades que eu conheço, Itu tem uma produção cultural já diferenciada. Eu acho que isso é muito mérito dos artistas daqui. A gente tem uma atividade cultural acima de outras cidades que eu conheço. Mas eu repito, mérito dos artistas e dos produtores culturais daqui. Ainda há muito que avançar em gestão pública que fortaleça essa relação e que fortaleça a vivência da cidade com a produção cultural. Muito esperançosa na formação do Conselho, da política nacional, da política municipal de cultura, muito esperançosa que haja interação, não só das instituições que já provaram a sua importância, vocês veem aí a duros passos, galgando espaço, construindo já há alguns anos. Um desafio agora é popularizar, né? A gente tem que chegar no artesão, a gente tem que chegar no pequeno músico, a gente tem que chegar no aspirante a ator e a gente tem que promover essa união. Então essa é a minha grande esperança no novo sistema municipal de cultura. Então estou muito esperançosa e tenho certeza que vai ser um desafio. Mas um desafio que a gente tem que vencer à base de muito diálogo, de muita criatividade.
a integração também é muito importante com os setores e principalmente com os conselhos de turismo, patrimônio, suplantar as divergências e conviver. Cultura, no meu ponto de vista, é um dos pontos já mais altos de tudo e há muito ainda que se fazer. Recurso é um desafio, como a gente estava conversando aqui antes de ligar as câmeras, as cidades elas têm algumas prioridades, como emprego, saúde, que é um grande desafio, particularmente aqui na cidade de Itu, né? A gente está precisando de hospital, entre outras coisas, mas eu acredito que é super importante, minimamente, a gente cumprir algumas metas e uma delas é atingir 1% do orçamento destinado à cultura, isso é super importante. Outras questões envolvem mais criatividade também, né? Por exemplo, a gente tem no orçamento de Itu milhares de reais gastos mensalmente para aluguéis de prédios públicos. E alguns desses prédios públicos estão fechados. A gente poderia, por exemplo, destinar esse espaço, uma grande reivindicação da juventude produtora cultural, espaço. Espaço para ensaio, espaço para produção, espaço até para armazenamento, porque grandes espetáculos feitos muitas vezes com cenário artesanal, depois se perde. Por quê? Porque o artista não tem onde guardar isso. E, de repente, se você tem um espaço que eu possa armazenar, compartilhar, trocar figurinos, isso tudo incentiva. Então, uma das metas que veio até do que eu quero ter voz da cultura, que foi um movimento social que eu participei, inclusive em contato com vocês, de jovens aspirantes produtores culturais que querem se inteirar do Plano Municipal de Cultura, que querem fazer parte, ter um espaço compartilhado para produção cultural, para armazenamento de figurino e para ensaios. Outra questão é que a gente precisa popularizar a arte. A gente precisa de espaço, a gente precisa de orçamento, mas a gente precisa que a cidade consuma cultura. Então a gente precisa liberar a praça, a gente precisa liberar a escola, a gente precisa ter preparo de base para que a arte aconteça. Por exemplo, quando há grandes manifestações populares em Itu, isso também é cultura, por exemplo, a parada LGBT, que a gente vai ter grandes shows de drags e etc. Não há lixos e banheiros públicos no caminho para que essas festividades aconteçam. Então, a gente tem que começar do mais básico. A gente tem que liberar as ruas, a gente tem que liberar os espaços públicos para que a produção cultural aconteça. Por quê? O que é cultura? Cultura, como eu já disse no começo, ela é a forma mais ampla de convívio entre as pessoas. Isso vem do nosso cotidiano. Se a gente não fomenta um cotidiano que consuma cultura, por uma população que tenha o hábito de participar do cenário cultural, a gente não tem o público que paga, a gente não tem a plateia que compra ingresso, porque não há essa cultura na cidade. Então, primeiro a gente precisa liberar a cidade para que a cultura aconteça, do mais básico. Segundo, usar a criatividade. O orçamento de Itu, ele precisa ser totalmente revisto, porque a gestão pública é foco, e eu não vou entrar muito nesse mérito porque não é o momento, mas há muito que se cortar de um lado, por exemplo, aluguel de prédios públicos e sua destinação, armazenamento, almoxarifado e etc. Eu acho tudo isso desnecessário. Até nas grandes empresas, eu presto consultoria para a indústria, a gente trabalha cada vez com menos espaço para almoxarifado e mais espaço para uso físico, para produção, venda e para que a economia gire mais rápido. Então, eu acho um grande desperdício da quantidade de prédios que a gente tem alugados, fechados, quando a gente poderia disponibilizá-lo para vivência e troca cotidiana. Então, orçamento. 2, preparar a cidade e abrir a cidade para que as produções culturais, até das mais pequenas, que elas aconteçam. Festivais nos parques, shows das bandas na praça, para que as pessoas criem um hábito. E 3, espaço físico para a produção cultural.
Não só na cultura, eu acho que o Ituano ele está demonstrando que ele quer de fato usar a cidade. O uso do espaço público é uma das coisas mais debatidas na plataforma A Itu da Gente, que foi o site que a gente usou durante a pré-campanha para construir junto com a população o programa do PSOL. E para minha surpresa, eu achei que fossem surgir bastante pedidos acerca de necessidades básicas como emprego, saúde, educação, mas não, as pessoas estão reclamando o uso da cidade. O que elas estão pedindo de quadras, atividades esportivas, atividades culturais, remanejamento dos pontos de ônibus e as linhas para que elas possam chegar em diversos pontos da cidade, me surpreendeu. Então, para mim ficou claro que o que o ituano quer é viver de fato na cidade e usar a cidade. E para isso a gente precisa repensar os espaços. Por isso eu vou bater de novo na tecla que a gente precisa pensar os prédios que a gente já tem, principalmente os contratos de aluguéis. A gente tem muito contrato de aluguel e se a gente for rever o que a gente loca e para que a gente loca, por exemplo, prédios para almoxarifados, eu já sou contra. Principalmente porque eu venho do mercado de prestação de consultoria em administração para indústrias e já nas indústrias eu já reduzo o espaço para armazenamento. Não vale a pena você armazenar coisas, você tem que ter o que você vai produzir e colocar na rua para girar a economia mais rápido. É uma economia. Então eu acho que ter prédios, espaços destinados ao uso coletivo, principalmente quando a gente fala em arte, espaço para produção cultural, para armazenamento, para convívio, é importante e dá para fazer já com o que já tem. Eu não estou falando de remanejar o orçamento, mas artista ele também quer palco, ele também quer teatro e é uma necessidade que a gente tem aqui. Eu acho que, como eu disse, eu sou grande fã do trabalho dos artistas e dos produtores culturais dessa cidade. Eu acho que a gente já tem muita coisa em Itu e devido ao esforço das pessoas físicas e jurídicas de Itu. O Teatro Nós Mesmos é um grande ganho e fomenta bastante o espaço cultural, mas vocês precisam de espaço para ensaiar, precisam de espaço de grandes produções. Eu acho que a prefeitura tem um teatro que poderia ser melhor utilizado, melhor compartilhado. Eu acho que criatividade e compartilhamento é a palavra. E eu acho também, mais uma vez, que a gente tem que abrir a cidade. Estou falando de praça, eu estou falando de escola, eu estou falando de rua. A gente tem que estar preparado para receber das grandes as pequenas produções culturais. E principalmente as pequenas, porque a gente tem que também valorizar o artista local. A gente precisa também ter espaço, edital e festividade que contemple o músico local, que contemple o artesão, que contemple o aspirante a ator, o ator em formação, ou os coletivos ou grupos teatrais daqui. Então a gente precisa ter também, além de pensar em grandes orçamentos e grandes captações de recursos para as produções profissionais e maiores, a gente precisa ter editais pequenos para ajudar a fomentar essas pessoas. Então, sobre espaço, eu acredito que a cidade precisa ser revista como um todo. A gente precisa repensar como acessar a cidade. Então a gente precisa pensar mobilidade urbana. Depois a gente precisa abrir a cidade para que as produções culturais aconteçam. Acho que a gente tem parque, praça, que precisam ser usadas e precisam ser ocupadas, inclusive para continuar educando o ituano para que tenha mais contato com a cultura. Teatro é necessário, mas enquanto o orçamento está apertado, e a gente não pode ser hipócrita de achar que a solução é simples, aumentar o orçamento a 1% já vai ser um grande passo, já vai ser muito muito além do que se pode esperar num país que está em crise e que a gente espera que, no mínimo, o orçamento seja de 7% menor para 2017. Então, a gente tem que sonhar dentro dos recursos. Então, compartilhamento é a palavra. Eu acho que a gente tem que ter uma gestão mais compartilhada dos recursos que a gente já tem. O teatro da prefeitura, eu acredito que tem que estar mais à disposição do cenário cultural da cidade. A constituição do orçamento, é importante a gente falar um pouco como é que se dá a gestão pública do orçamento, né?
Algumas pastas, como saúde, educação, elas são regidas pela lei orçamentária e você tem uma obrigação a cumprir como gestor público. Saúde, 18%, 19%, educação, 25%. Outras pastas já são mais livres, por exemplo, a cultura, que aí depende muito do foco da gestão do administrador, o quanto ele acha que é necessário e possível aplicar naquele período da sua gestão. Eu acredito que algumas pastas, elas devem ser tratadas na sua essência, que é política. Hoje, as secretarias, elas são leiloadas de acordo com os interesses das coligações e das uniões, pensando basicamente em fins eleitorais. Pensando basicamente em fins eleitorais. Eu acredito que pastas mais diretas à produção cultural e a classes como saúde, educação e cultura, e sim, eu estou falando do secretário, ela deve acontecer a partir da indicação da classe. Eu acho que a classe cultural deve indicar qual é o secretário que ela precisa naquele momento. Isso é uma escolha política. As pastas técnicas, como finanças, jurídico e o próprio executivo, aí sim é eleito a partir da... As pastas técnicas, como finanças, jurídico e o próprio poder executivo, aí sim é de responsabilidade do prefeito, do gestor público, encaminhar as coisas de acordo com o seu plano. Mas é super importante essa interação com a classe. Por exemplo, aqui, enquanto a câmera estava desligada, eu estava discutindo com as meninas do conselho que estão organizando essa entrevista, elas estavam me falando de uma série de necessidades que tem no dia a dia da produção cultural e do Conselho de Cultura de Itu, que eu não sabia. E olha que eu me julgo ativista cultural e procuro acompanhar o dia a dia da cultura. Então, nada melhor do que o próprio artista e o próprio produtor cultural participar amplamente da gestão pública. O que isso vai impactar? Isso vai impactar que ali na construção do orçamento, eles vão poder brigar de maneira mais justa diante das suas necessidades. Eu sou uma partidária da produção cultural, eu acredito que o orçamento é muito triste, 0,46% do que é arrecadado ao ano. A meta para Itu desse ano é de 600 milhões, isso dá 2 milhões, 600 de alguma coisa para a cultura, 230 mil mês, 230 mil reais por mês. Pelo que eu li ali no orçamento de Itu, a maior parte fica para pagamento de pessoal, folha de pagamento, depois a produção do Festival de Artes e museus. Que eu estava me informando aqui com as meninas que, na verdade, os museus abertos ao público que a gente conhece aqui em Itu são todos da iniciativa privada. Essa destinação deve ser para manutenção de acervo, documentos e obras que ficam ali na casa da praça. Fica ali na casa da praça. Então é um orçamento muito restrito e que dá para produzir pouca coisa. Eu acho que uma meta de atingir pelo menos 1% do orçamento para a cultura é extremamente necessário. Porque, como eu disse, numa das primeiras perguntas aqui dessa série de entrevistas, é que cultura é como a gente se relaciona um com os outros. Cultura é a forma como a gente se relaciona com o espaço, com a cidade que a gente vive. E ela é extremamente essencial para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde coletiva. Então é importante pensar em dotações orçamentárias, em outras formas de se produzir cultura, principalmente privilegiando a classe. E quando eu falo classe, a gente está falando sim das grandes empresas, dos grandes produtores culturais, dos mais profissionalizados, que têm condições de produzir coisas muito bonitas e profissionais para oferecer para a população, mas a gente está falando principalmente de popularizar o acesso à produção cultural do pequeno. A gente precisa chegar no pequeno artesão, a gente precisa aproximar o músico, a gente precisa aproximar o aspirante e os pequenos coletivos teatrais. E isso é o começo, deve começar por aí. Porque, além do orçamento, a gente tem uma série de leis constituídas para desprivilegiar a cultura. Por exemplo, zoneamento urbano. A gente tem aí uma grande batalha também de link, de nos conectarmos ao Conselho de Patrimônio
para discutir o uso da cidade. Porque se por um lado é importante a gente preservar o nosso patrimônio histórico e a nossa memória, por outro lado é super importante a gente garantir que a nossa juventude tenha alternativa, para que ela não tenha que se colocar num carro e ir de madrugadas, muitas vezes alcoolizado, para outras cidades, para consumir cultura e entretenimento, porque entretenimento também é cultura e deve ser privilegiado. Então, se a gente não tem uma lei de zoneamento urbano que preveja espaços para bares, a gente desprivilegia a juventude e os músicos, que não tem onde tocar. Então, isso também é uma produção cultural que precisa ser discutida. A gente também precisa discutir o uso público das coisas, praça, parque, deve ser usado para produção cultural também. E com muita criatividade, pouco dinheiro, porque 1% ainda vai ser pouco, porque algumas produções culturais, elas exigem dinheiro, principalmente se a gente for manter o padrão de trazer grandes espetáculos de fora, né? Mas se a gente usar criatividade, já dá para fazer muita coisa. Se a gente preparar a cidade, se a gente preparar as pessoas, se a gente preparar essa interação entre o pequeno e o grande produtor cultural, a cidade e as pastas, a gente está falando aí também de turismo, a gente também está falando de educação, né? A gente precisa incluir as escolas na produção cultural, já dá para fazer muita coisa. A palavra, mais uma vez, é compartilhamento. Eu acho que a gente precisa, mais uma vez, falar um pouco sobre a criatividade e a forma como a gente cria culturas para disseminar a cultura. Claro que aprender a produzir e aprender como gerir a sua produção artística é super importante e é uma demanda. Mas eu particularmente não me agrado muito da ideia de que hoje as produções artísticas elas são feitas a partir de gestores de marketing. A gente precisa relembrar que cultura vai além dos grandes espetáculos, que tem a sua importância, que precisa ter o seu espaço garantido, mas eu acredito que mais urgente é a gente ampliar o acesso a todos, o produtor e o consumidor de cultura. Então, para isso, a gente precisa começar do mais básico, compartilhamento. Por que compartilhamento? Porque a gente precisa ter espaços para que a produção cultural aconteça. Se a gente tivesse, por exemplo, uma casa em que o conselho funcionasse, em que os produtores culturais pudessem armazenar e compartilhar figurinos, textos, ensaios, ideias e etc., algumas coisas já seriam privilegiadas. Por exemplo, existiu aqui em Itu, em 2014, uma experiência muito interessante, o Galpão 4, financiado pelo artista Marcos Amaro. Ele cedeu espaço para alguns artistas aqui em Itu, e em muito pouco tempo eu assisti os artistas compartilhando o que sabiam. Quem sabia fazer assessoria de imprensa, ensinava os outros. Quem sabia escrever projetos para participar de edital, ensinava os outros. Claro que o ideal também é a gente investir um pouco do orçamento nessa formação de agentes públicos. Mas quando você cria espaços e condições para compartilhamento, as coisas fluem melhor. Eu também acredito que a gente precisa começar, claro que a Lei Rouanet, o PROAC e outras leis de incentivo à cultura, elas são essenciais e elas foram primordiais para a efervescência cultural que a gente está tendo o privilégio de assistir nos últimos anos. A gente tem muito mais acesso à cultura hoje do que há uma década atrás, e isso é muito por conta dessas leis de incentivos. Mas eu acho que passou da hora da gente desburocratizar a produção cultural. Então a gente tem que começar a pensar em pequenos editais, com a aceitação de CPFs ou de coletivos de CPFs, produções culturais pequenas, de 300, 400, 500 reais, porque assim também a gente incentiva o consumo de cultura. Se eu tive acesso a teatro uma vez e gostei, provavelmente quando eu chegar à vida adulta e tiver o meu orçamento próprio, vindo do meu trabalho, eu vou pagar ingresso para assistir teatro. Se eu tive contato ali na minha infância com obras de artes, com música, provavelmente na minha vida adulta eu vou ter o hábito de consumir cultura. Então, cultura também precisa do desenvolvimento da cultura, de consumir cultura. É redundante assim mesmo. Então, a gente precisa fomentar mais uma vez, eu vou repetir, a cidade
para que a cidade tenha o hábito de compartilhar e receber produção cultural. Transparência. Acesso à informação e a transparência de uma forma geral é um problema em tudo, e isso precisa ser revisto. E não é uma coisa muito difícil da gente suplantar. As tecnologias estão disponíveis para isso. Eu acho que se a gente vive num mundo em que você facilmente, com o Waze, sabe onde tem trânsito parado, onde tem pedágio, onde tem policiamento, etc., não é muito difícil você construir coletivamente indicadores culturais. Aliás, é muito mais fácil você saber da população que ela quer consumir do que estudiosos que estão aí no mercado não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas a gente também pode contribuir de forma muito simples para que as pessoas indicam que elas querem uma prova, é virtude da gente, né, o site que a gente construiu na nossa pré-campanha, para construir junto com a população de Itu o programa de governo que ela quer. E para minha surpresa, e eu tenho que assumir isso, a cidade que as pessoas demonstraram que querem não era exatamente a cidade que eu, Mônica, imaginava construir. Então a gente tem que ter essa humildade de participar as pessoas e ouvir. Então a gente tem que promover tecnologias de transparência no geral. Aliás, um conselho de transparência também é necessário ser criado, até para a gente ter mais a fundo esse debate de como acessar a informação. Tecnologia, a gente tem aqui na cidade algumas universidades e faculdades. A FATEC é uma das coisas que a gente tem que se orgulhar. E eu acredito que em alguma conversa com um pouco dos alunos de lá, a gente consiga desenvolver ferramentas que sejam úteis não só para a cultura, mas para a cidade como um todo. Por exemplo, nos primeiros contatos que eu tive com vocês, eu, Mônica, ativista da cultura, qual era uma das principais queixas que a gente tinha? A gente não consegue se informar do calendário, do conselho. Coisas simples que rapidamente em conversas a gente conseguiu se achar, né? Tem o blog, usa as mídias sociais e etc. Então, a partir da conversa, da participação popular e de tecnologia, a gente consegue garantir essa transparência e o acesso a esses indicadores. Eu defendo que a cultura também tem a sua plataforma própria, de contato com o usuário da cultura, com o consumidor, com o público espectador. E não é nada caro, e não é nada difícil de se fazer. Eu sei que o artista é um pai de família e que provavelmente ele também come, e é super importante a gente discutir a forma como ele vai capitalizar a sua arte. Mas há duas frentes que é importante trabalhar. Uma é o orçamento a gente precisa discutir de diversas formas. Outra é a popularização e a ampliação ao acesso da produção cultural. Eu me preocupo muito com o pequeno produtor cultural que ainda está de fora da nossa rotina. Eu ainda me preocupo muito com o fato da gente desconhecer que há uma roda de jumbo em Itu. Eu me preocupo muito com o fato da gente desconhecer as culturas de bairros, o pequeno artesão, a capoeira. Eu me preocupo muito com o fato da gente ter muito poucos festivais em parques, que a gente tinha na minha adolescência e hoje a gente tem menos, né? Então, se a cidade ela tem que se orgulhar e estar preparada para o Paulo Lara e para o Paulo Aranha. A gente tem que se orgulhar da Satemec e do Coletivo Lendário. A gente tem que conseguir fórmulas, para garantir, no mínimo, que todos tenham as condições de subsistir. Então, eu acredito mais importante do que ter um grande festival de artes, a gente ter um maior festival de artes, privilegiando a cultura e os artistas locais. Eu também acho que a gente tem que desburocratizar a produção cultural e eu acredito que o município deve criar dispositivos para aceitar projetos a partir de CPFs de pessoas ou de coletivos de pessoas.
Outra questão é que alguns municípios, elas têm leis de incentivos próprios. Salto investe mais em cultura do que aqui, tem mais dispositivos de incentivos à cultura que aqui. Está muito próximo da gente e é muito fácil a gente ampliar a participação da iniciativa privada e até mesmo das pessoas físicas, da destinação de parte dos seus impostos para a produção cultural. Legislação sobre isso é importante se fazer, está no nosso projeto, está no nosso programa, uma legislação específica para incentivo cultural municipal, destinação de orçamento, a exemplo do PROAC, etc. Mas eu julgo mais importante também a gente pensar na Está no nosso programa uma legislação específica que permita a destinação de parte do imposto para a produção cultural, a exemplo do PROAC, mais a nível municipal, mas eu também julgo muito importante a gente pensar em fórmulas de desburocratização do acesso à produção cultural. Então, mais do que promover um festival de artes com um grande espetáculo vindo de fora, eu pretendo fazer grandes, maiores festivais de artes, privilegiando a produção cultural local. Então você fragmenta melhor esse orçamento, distribui melhor esse orçamento e privilegia pessoas físicas, pequenos produtores, médios produtores, coletivos de CPFs e etc., para ampliar e para permitir que a gente tenha mais contato com os artistas daqui.